A Polícia Federal indicia o deputado André Janones pela suspeita de rachadinha no gabinete dele. O relatório enviado ao STF aponta que o parlamentar teria cometido peculato, corrupção passiva e organização criminosa, certo? Correto. Polícia Federal, então, que decidiu por esse indiciamento do deputado André Janones, ele que é do Avante de Minas Gerais, entendeu que ele cometeu crimes de associação criminosa, corrupção passiva e peculato, a chamada rachadinha. Também, segundo a Polícia Federal, o deputado seria o eixo central dessa engrenagem criminosa. Essa denúncia contra Janones é relativa a um caso de 2019, que veio a público, a gente lembra, após o vazamento de uma série de áudios em que o deputado cobra parte do salário dos assessores dele para custear dívidas que teriam sido contraídas ao longo da campanha eleitoral municipal de 2016. Já há um inquérito no Supremo Tribunal Federal investigando a conduta do parlamentar desde o ano passado. E agora, então, esse indiciamento é um avanço, né, se a gente pode dizer assim, nesse ponto da investigação. Ainda não há uma perspectiva do que deve acontecer, mas provavelmente, pelo que a gente já acompanha, já sabe que ocorre normalmente, vamos ter alguma operação relacionada a André Janones e aí sim, uma nova etapa dessa investigação. Janones é um réu, confesso, né? Aquela gravação lá é escandalosa. E aí ele acabou se livrando da cassação no Conselho de Ética. Creio que dificilmente o processo iria adiante, mas ele foi morto no nascedouro pelo relatório do agora candidato à prefeitura pelo PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos. Aliás, o Boulos sofreu bastante com aquilo, né? Ele foi bastante cobrado pela incoerência de ir até as redes sociais, de fazer discurso na tribuna pedindo prisão de Flávio Bolsonaro, pedindo prisão de tudo quanto era rachadeiro. E aí, quando chegou na vez dele de relatar o caso do Janones, ele foi lá e se utilizou de uma tecnicidade. Ele inventou, porque essa não é uma regra da casa, que como aquilo ocorreu numa legislatura anterior, ele estaria de mãos atadas. Na verdade, argumentou que como essa justificativa foi utilizada em outros casos, ele teria que manter a coerência no caso do Janones, como se você produzindo 2 erros estivesse mandando ver um acerto, que todo mundo sabe que não é. Aliás, as crianças já aprendem isso na escola, né? Que 2 erros não fazem um acerto. Bom, a polícia aparentemente não quer saber dessas tecnicidades e justificativas e vai correr atrás do Janones, que sim, confessou ali um esquema de rachadinha descarado, né? Descarado, olhando nos olhos dos colaboradores e dizendo: são vocês que vão me ajudar agora a cobrir o prejuízo que eu tive na última eleição, quando eu investi tanta coisa, vendi carro, vendi casa e perdi, como se alguém tivesse a obrigação de se comprometer com a carreira política de algum figurão. Que haja consequências. Aliás, que comece a haver consequências para todos aqueles que produzem essa malandragem que é tão comum em Brasília. E já que é tão comum, seria o caso de nós discutirmos se a verba parlamentar não está muito alta, né? Porque se os caras abrem mão desses salários para contratar gente que não precisa ganhar tanto, é porque eles não têm necessidade de distribuir tanto dinheiro. Vocês concordam? Não é uma questão matemática? Você tem lá uma verba, em vez de você contratar gente competente que vai ajudar no seu desempenho lá na Câmara dos Deputados, no Senado, que vai ajudar você a produzir relatórios jurídicos, né, com linguagem jurídica. Se você não necessita disso e opta por embolsar essa grana, é porque esse dinheiro não é realmente necessário. Eu estou usando aqui uma regra de 3, uma questão lógica. É porque eles não se preocupam com o resultado, na verdade, né? Porque é. para você produzir um bom resultado, você precisa de bons profissionais fazendo estudos competentes para se atingir o que se quer, que são políticas públicas, eficientes, que ajudem realmente as pessoas, né? A lógica seria essa. Eles estão preocupados com o que vem lá na frente, com o resultado de toda essa operação matemática? Pelo jeito não, né? Você sabe que tem Contrata muito político... qualquer um aí e deu no que deu, e aí depois a gente vai atrás de voto fazendo campanhas escalafobéticas. Você sabe que tem muito político que construiu a sua influência em Brasília. O João Pedro pode explicar melhor, o Ivan também. O Renan Calheiros, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ele é um cara, ele tem muitos pecados. Muitos. Tem uma ficha corrida extensa, mas rachadinha não é um deles. Essa grana ele utiliza realmente para contratar gente capacitada e tem um representante do Renan em cada comissão.
onde está tendo uma reunião, onde está tendo uma sessão, tem lá alguém representando o Renan para fazer relatório, e é assim que ele constrói a influência dele, tá? Usando essa grana e não embolsando, levando para casa. Então, há quem use. Esses políticos influentes que utilizam essa grana, já que a gente está gastando tanto com eles, eram eles que deveriam liderar essa cruzada aí contra os rachadores. Né? Porque são eles que estão dando essa péssima imagem, mais essa péssima imagem aos nossos congressistas. Tô mentindo, JP? Não tem gente que utiliza essa grana para construir a sua influência em Brasília? Aliás, uma gente muito mais inteligente, né, do que aqueles caras que simplesmente embolsam a grana. Claro. Com certeza, Megali, é exatamente isso que você falou. A gente falou, obviamente, do exemplo de Renan Calheiros, mas há vários outros que têm, obviamente, representantes em várias comissões do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional em geral. Porque esses caras, eles têm que estar praticamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem pessoas, obviamente, que fazem esses relatórios, obviamente que eles também dão ali uma revisada e etc. Mas são pessoas competentes, né, os chamados assessores parlamentares, que estão ali ajudando a construir esse mandato e, obviamente, também ajudando a fazer essa influência. Então, existe aquele parlamentar que, obviamente, usa esse dinheiro da maneira que ele deveria ser usado e existem também, obviamente, também essas situações de rachadinha. Claro que essa rachadinha é irregular, é crime, a gente já falou isso várias vezes e também tem que ser investigada. Valeu, JP! Valeu, pessoal. Um grande abraço, bom fim de semana. Bom, daqui a pouco a gente